simpatizantes da doutrina espírita, espiritistas, amigos de todos os matizes, que a paz do Senhor Jesus envolva nossos corações. Mais uma noite que nós estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos sob o olhar misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, nosso amigo incondicional de todos os momentos. Queremos agradecer, hoje são 16 de março de 2023, e lembrar que este programa ele é produzido pelo Centro Espírita Caminho da Luz, Volta Grande, Minas Gerais, este que vos fala, Antônio Carlos Jacinto. E hoje nós estamos aqui recebendo uma visita muito importante, um rapaz bacana, trabalhador, ele é o responsável aí da página VG, está mandando também para a página VG esse material, esse Evangelho segundo o Espiritismo, e queremos agradecer a ele, o Alex, e também enviar um abraço para o meu irmão Almeida, papai do Alex, que teve aí um acidente de percurso, mas graças a Deus está recuperando, e a gente fica muito feliz pedindo ao Senhor Jesus força para o nosso irmão, para a recuperação do nosso irmão, que está chegando devagarzinho. Então isso é mais importante, perfeito? A gente estava sem saber as notícias, agora em loco aqui o filho dele me passou tudo, graças a Deus, fiquei muito, muito feliz, muito satisfeito. Bom, mandar um abraço para o Almeida, para a esposa, para todo o grupo familiar do nosso irmão Almeida. Muito bem, está um pouco quente, né? E a gente está aqui a gente não usa o ventilador, porque senão dá som, mas é coisa rápida, né? 20 minutos aí de um pouquinho de calor não vai matar ninguém, perfeito? É isso aí. Então a mínima de Volta Grande hoje foi 17 e a máxima 32 graus em nossa cidade. E agora, né, 24 graus. A noite está fresquinha lá fora, não tá, né, tá tranquilo. Só a gente sair para fora tá beleza, maravilha. Agora, veja bem, nós estamos estudando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, tá? Nós já estudamos semana passada injúrias e violências, né? Esse capítulo, e agora vem as instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, que será o nosso estudo de hoje, perfeito? E quero agradecer as pessoas que estão entrando aí no Instagram e no Facebook, né? No Facebook nós temos o Décio, nosso cunhado, Luciano Nicote. Luciano, um abração para você, muita paz e luz. Maria Perpétua, nossa irmã, Rosilene Quintão. E aqui no Instagram, né? A gente só vai acenar, porque não dá para ler o nome. Vamos acenar aqui para as pessoas que estão entrando, e nós agradecemos a atenção e o carinho, a companhia neste momento. Muito bem. Então, veja bem, primeiro vamos às atividades da nossa casa, né? Segunda-feira nós temos a nossa reunião mediúnica, que é o nosso contato com o invisível, toda segunda de 19h20, 19h30, 30 às 21 horas. Né? Esses são para os médios da casa, para a equipe que já está, né, ambientada. Não é que não exista, na doutrina espírita não existe mistério nenhum, né? Mas é preciso ter um conhecimento, estar estudando para poder, né, participar. Qualquer um pode participar desde que esteja estudando algum tempo conosco, né, esteja ali se fortalecendo, perfeito? Na terça-feira nós temos o estudo, né? A gente faz um preâmbulo do estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo, depois a gente faz uma leitura do livro, estamos estudando o livro dos médiuns e depois o livro dos Espíritos. É o nosso trabalho de 19h30 às 21 horas, na terça-feira. Todos estão convidados, perfeito? Quarta-feira, nós temos 2 reuniões da AME, Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba, e 2 reuniões da casa. Ontem nós tivemos aqui com o Francisco Sabino, na quarta-feira. Na quinta-feira, este nosso trabalho, com este que vos fala, Antônio Carlos Jacinto, perfeito? Toda quinta-feira nós temos o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, de 19h20 às 20 horas. Na sexta-feira, nós temos agora o nosso grupo de Trimonte. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Leninha, para a Luciana, para a Márcia, né, todo o grupo lá que a gente está, todos nós estamos imbuídos. Nós temos uma sala agora, está uma beleza, temos uma sede, não é? Está bonitinho, está maravilhoso. Então, amanhã nós vamos estar lá, em Trimonte, de 19h30 às 21 horas. Perfeito?
Amanhã a gente vai estar lá, se Deus quiser. Então, as sextas-feiras é o grupo, Grupo de Estudos Espíritas Dr. Bezerra de Menezes, Vila Santa Elisa, Trimonte. No sábado, a gente tira, entre aspas, para férias, tá? Mas mesmo assim, a gente não foge ao trabalho. Não é, ou a gente está fazendo cesta básica, ou fazendo... Inclusive, nós vamos falar sobre a cesta básica aqui. Amanhã, deixa eu ver, até domingo, eu vou entrar em contato amanhã com as pessoas que colaboram. São 15 pessoas que colaboram com a nossa casa. Perfeito? Então eu vou entrar em contato pelo Zap, informando elas, combinando elas o horário e o dia que eu posso passar e pegar. São 15 pessoas. E recebemos também uma ajuda de Pirapitinga e outra ajuda de Rio de Janeiro. São as pessoas que colaboram com a nossa casa, porque a gente tem aqui o nosso trabalho de evangelização, que ia dar um início agora, mas postergamos. Por quê? Porque o caso de Covid em Volta Grande, ele voltou, na hora da gente começar, voltou. Então a gente deixou para abril, né? Muito bem. Então no sábado, férias. Domingo, férias entre aspas, né? Domingo, nós temos a evangelização na parte da manhã, começando agora em abril, voltando a abril, se Deus quiser. Espero que os casos de Covid em Volta Grande tenham amenizado. Perfeito? Então esse é o nosso trabalhinho, o trabalho do Centro Espírita Caminho da Luz. E a campanha do agasalho continua também. Se você tem alguma roupa e tal, só ligar. Antônio Carlos Jacinto, 999-76-0904. Perfeito? Tanto para a campanha do kit, se você quiser doar, você dá uma ligadinha para Antônio Carlos Jacinto, eu vou pegar pessoalmente, ok? Então nós temos 15 pessoas de Volta Grande que nos ajudam, tá? E você querendo ajudar, não tem problema nenhum, só nos contatar conosco. Quero aproveitar, a gente no Instagram, nós temos a nossa página lá, e tem uma página lá, @Espírita-Feliz, que colocou uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes interessante hoje. Vamos fazer uma leitura, olha só. Compreendam que não estão sozinhos. Há muitos colaboradores do mundo espiritual superior ao seu lado. Às vezes a gente esquece disso, né? Como diz o apóstolo Paulo, a nuvem de testemunhas. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Como é que é formada essa nuvem de testemunhas? É pelo que a gente pensa, não é? Se a gente pensa fraterno, solidário, nós vamos ter espíritos, o nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós, espíritos protetores, espíritos superiores. A gente está conectado, nós vivemos, está todo mundo interconectado, né? Eu costumo dizer na doutrina, para os médiuns, eu sempre falo isso, gente, para a espiritualidade superior trabalhar através do médium, que todos nós somos médiuns, cada um no nível, é preciso a gente ralar muito, trabalhar muito e mostrar que a gente está muito afim de se esforçar para se melhorar. Então eles conseguem trabalhar através da gente. Agora, para espírito inferior é só ficar nervoso, colérico, trevoso, que os espíritos estão todos ali atuando, né? Então o Dr. Bezerra vem aqui e diz, há muitos colaboradores do mundo espiritual superior ao seu lado, que leem os pensamentos, eles sabem, até os fios da nossa cabeça estão contados, não é? Então não adianta a gente esconder, tem que ser a vera, a nossa vida tem que ser a vera com o Papai do Céu, com o Senhor Jesus. Por quê? Porque a gente pensa e está conectado. Vai ser de acordo com o pensamento. Se o pensamento é fraterno, vai ser espírito superior. Se o pensamento é chulo e grosseiro, vai ser espírito inferior. E depois a gente não sabe por que está com depressão. Vai na farmacinha de Volta Grande, você vai saber lá a maioria dos remédios, são todos eles, a maioria que sai é de diazepam para cima. As pessoas estão desequilibradas, o campo íntimo está muito debilitado. A gente encontra com pessoas que não sabem rezar um Pai Nosso, não sabe agradecer a Deus, aí está totalmente desconectado com o superior, está conectado com o inferior. Então é o que está dizendo aqui, há muitos colaboradores do mundo espiritual superior ao seu lado, que leem os pensamentos, que veem as necessidades, sentem as urgências de cada criatura. Para isso, procurem sempre revigorar a ligação íntima de seus espíritos com esses divinos professores. Então, aí já deu a senha. A ligação nossa íntima com esses professores, com esses divinos professores superiores, é o nosso pensamento no bem, é o nosso pensamento fraterno, é o nosso esforço em domar as nossas paixões, o nosso passado que está sempre se externando
Nós estamos, ao nosso passado ele reage o tempo todo. Se a gente foi chulo e grosseiro lá atrás, vai vir vontade de fazer o chulo e o grosseiro aqui. Mas a gente está aqui para transcender. O Senhor Jesus, o que ele utilizou no Pai Nosso? As tentações não estão fora, não, está dentro da gente. Entra uma pessoa que está tentando parar de beber dentro de um bar. A tentação ele vai acabar sucumbindo. Ele tem que evitar aquele ambiente. Perfeito? Então, a vida é simples, o Evangelho do Senhor Jesus é simples, a gente que complica, a gente que quer tudo ao nosso gosto, ao nosso bel prazer. E nós não devemos, realmente, nós devemos prestar atenção, porque depois a gente não sabe por que está pedindo tarja preta. É porque está todo desequilibrado interiormente. Perfeito? Então, para a gente dar um início ao nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a afabilidade e a doçura. Gostaríamos de lembrar que já pegou sua água, pega sua água, para no final a gente solicitar os maiores do invisível, para colocar aquele remedinho que a gente precisa, para nos tranquilizar, harmonizar o nosso corpo perispiritual, que vai se externar no nosso corpo físico e vai nos dar condições de refletir e de tomar as decisões corretas na nossa vida, de combater aquelas distonias físicas e mentais que estão acontecendo. E somente com a mente tranquila a gente vai poder combater essas distonias que surgem a todo momento. É da nossa natureza, esse é o nosso mundo, nós não podemos fugir do mundo. A sabedoria da vida está em transitar no lodo e não nos deixarmos contaminar pelo lodo. Perfeito? A afabilidade e a doçura, esse é o nosso estudo de hoje. Então vamos lá. Uma mensagem de Lázaro, e a gente gosta muito desse espírito, Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, dada em Paris em 1861. E ele inicia assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. O que é verniz? A gente pega uma madeira, passa um verniz ali, ela vai ficar toda brilhosa, distante. Mas a madeira não é assim, Ela vai ficar. Então a gente, através da nossa postura, nós agimos na sociedade, no nosso lar, a gente age com esse verniz dado pela educação do mundo. A sociedade, são as leis da sociedade que acompanham a evolução do homem na Terra. O homem, ele tem as leis de Deus que foi passada a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos, está lá no Decálogo, que os 3 primeiros diz respeito a nós e Deus, e os sete outros diz respeito a nós e o próximo. Vem o Senhor Jesus depois, milênios depois, e resume: amar a Deus sobre todas as coisas, é os 3 primeiros, e ao próximo como a si mesmo. São os outros 7, são regras de conduta. E ao próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e todos os profetas. O Senhor Jesus resume os 10 mandamentos em um para a gente, simplificou tudo, Mas no bojo de tudo está sempre o amor, Perfeito? O amor a Deus e o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Quando a gente age de maneira equivocada, nós estamos faltando com a caridade conosco mesmo, Perfeito? Então, continuando aqui. Então, esse verniz a sociedade dá. Tem muitas pessoas que agem de maneira tirânica dentro do lar, Mas na sociedade tem as leis da sociedade que constrange ele, e ele não vai jogar para fora tudo que ele é, a tirania que ele é. Porque as leis, o verniz, a educação do mundo, então as leis estão aí para isso. Se o homem evoluindo moralmente, espiritualmente, não será preciso essas leis vão abrandando. Porque ele já vai agir com naturalidade de acordo com as leis de Deus, as leis eternas e imutáveis. Então é o que ele diz aqui, Entretanto, nem sempre se deve confiar na aparência. A educação e a vivência do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então a gente tem que ficar atento. Uma pessoa age com você, com afabilidade e doçura, mas ele pode não ser assim. Ele está agindo assim devido às leis da sociedade, por educação. Mas no interior dele mesmo, aquilo ainda está muito forte, aqueles laços, com aquelas distonias, com aquela vivência apaixonada no egoísmo, na vaidade, no orgulho, ele continua sendo o mesmo. Então, para a gente ter cuidado e aprender a separar, ver as intenções, as pessoas têm as intenções, a lei de Deus incide sobre nossas intenções, nós temos que entender isso. Se a gente agir de maneira pré-concebida, com pensamentos
né, preconcebidos, o peso da lei vai cair sobre a nossa intenção, né? Perfeito? Quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior? É assim que a gente encontra na sociedade muitas pessoas. É assim que às vezes até a gente age assim. E a gente tem que conhecer o Evangelho, estudar e se esforçar para não agir assim. Perfeito? Então, quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja aparência bem talhada e calculada disfarça as deformidades escondidas. Perfeito? O mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. É para a gente pensar. Perfeito? Refletir com muita profundidade nessa proposta. O mundo está continuando. O mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por trás. Falam uma coisa na sua frente, tal, tudo bonitinho, mas quando está por trás, já começa, né, a saltar aqueles dardos peçonhentos. A essa classe pertencem ainda aqueles homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sua família e seus subordinados sofrer com o peso do seu orgulho e de sua tirania, podendo dizer, né, aqui eu mando, aqui tem que ser assim. Mas ele não quer saber se ele é amado, se essas pessoas consideram ele. A pessoa cria, todos nós criamos para nós, quando a gente age com orgulho, com paixão, com vaidade, a gente cria um cipoal de dor e sofrimento, né? Não é amado, não adianta que não é amado. Quem fosse visitar o Chico, percebia de longe, ele já sentia aquela áurea do Chico, de paz, de harmonia, de equilíbrio, porque uma pessoa feita a pressa, uma pessoa que se esforçava, perfeito? Lê a vida do Chico e vê como é que foi. Não foi mar de rosa, não. Senhor Jesus também não teve mar de rosa aqui, não. O prenderam no madeiro infame. Nós não vamos ter facilidade também, não. Mas a gente tem que entender o momento do outro. As nossas experiências, as vidas passadas, a gente também precisa analisar isso tudo. Perfeito? Vamos lá, mas a gente tem que ter uma noção como se processa para a gente não cair também nessas armadilhas. A essa classe pertencem ainda aqueles homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sua família e seus subordinados sofrer com o peso do seu orgulho e de sua tirania, querendo compensar assim o constrangimento a que se submetem fora de casa. Ele é constrangido porque as leis da sociedade ele não faz aquilo, mas dentro do lar ele faz. Está ali que ele manda, ali que ele prove, está todo mundo ali às dispensas, aí ele vai sentir o rei. Perfeito? Seria melhor dizer que ali ele é odiado, não ousando agir autoritariamente com estranhos que os recolocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes, porque estão subordinados a ele, porque depende da comida, depende do teto, depende do dinheiro para a farmácia, para o remédio. Aí ele pisa e esfrega ainda esfrega o pé ainda. E é assim que acontece quando se faz com um pano de chão. Sua vaidade alegra-se por poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem se lembrar que poderiam acrescentar: com mais razão, e sou detestado. Perfeito? Não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Vamos repetir? Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo sempre diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Então, essa mensagem do nosso irmão Lázaro, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer aquela pergunta, né, do nosso livro Estudo Sistematizado, está na página 148, pergunta e resposta, para ficar bem claro para nós essa situação. Perfeito? Então, vamos lá.
A afabilidade e a doçura. Benevolência. Vamos lá, nós fomos no Aurélio. Benevolência é bondade de ânimo para com algo ou alguém. Bondade de ânimo para com algo ou alguém. A benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo e se manifesta pela afabilidade e doçura, virtudes que concorrem para a melhoria do relacionamento com as pessoas. Daí a necessidade de cultivá-las e aplicá-las em nosso comportamento diário. Então é necessário, a gente sempre comenta, evangelho sempre. Chega um neófito aqui na casa, evangelho, e a gente, com todas as pessoas, a gente sempre comenta, o evangelho do Senhor é psicologia pura, não é? Quem estuda a fundo, não é? Não vai sentir necessidade de deitar no divã, porque a pessoa, quando procura ciência, um divã, é que a vida dela está tão tumultuada que ela precisa alguém para orientá-lo. Então, o que o psicanalista vai fazer, né? O psicólogo, o psiquiatra, o que ele vai fazer? O psicanalista, você vai deitar no divã, ele vai extrair de você várias, porque você chegou num ponto que os caminhos, você não encontra o caminho, você não tem, você está frágil psicologicamente, psiquicamente. Então você vai no psiquiatra, você vai falar o seu problema, ele de fora com tranquilidade vai te oferecer os caminhos, e você que vai escolher. Então a caminhada é sua, ele vai te oferecer o caminho que for mais tranquilo, que você consiga transitar. Mas eu sempre comento isso, você vai visitar uma pessoa que está com depressão, se você não tiver equilibrado, se você não tiver com o evangelho, se você não tiver imbuído de muito amor, de muita fraternidade, paciente, com humildade, você não consegue, você sai desequilibrado, porque você oferece um caminho, a pessoa não serve, você oferece outro, não serve, você oferece o outro, não serve. É complicado, todo mundo aí conhece uma pessoa depressiva, sabe como é que é, né? Então aí o que o psicanalista faz? Associa além da terapia, né, psicológica, associa o remédio. O que o remédio vai fazer? Vai entorpecer o organismo para a pessoa conseguir ficar mais aí acerta de um lado, né, e o outro lado aí até a pessoa conseguir novamente o equilíbrio. Então é preciso, aí ele vai diminuindo a gradação do remédio. É importante e temos que procurar a ciência. O homem, Deus deu inteligência ao homem para isso. Então o homem evoluiu, a ciência chegou num ponto que nós temos aí disponibilidade. Então a pessoa está na sociedade, se desequilibrou, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, perfeito? Então é assim. Mas na verdade, quem chega a procurar não estudou o Senhor Jesus a fundo. Senhor Jesus é psicologia pura, é o que a gente está estudando aqui hoje, benevolência, não é? Daí a necessidade de cultivá-las e aplicá-las em nosso comportamento diário. Os ensinos do Senhor Jesus para a gente praticar diariamente conosco. Acender aqui, Walter Garcia está sempre lá na nossa página do Instagram. Walter, um abração para você, meu irmão, paz e luz para você. Vou acenar aqui para ele aqui, perfeito. Então quero agradecer a você, está sempre lá dando a sua presença. Obrigado, meu irmão. Continuando aqui, então vamos lá na pergunta e resposta. Em que consiste a afabilidade e a doçura? Né? Antes da gente ir na pergunta, vamos lá. A benevolência é o fruto do amor ao próximo. O benévolo é isso, a benevolência é fruto do amor ao próximo e se manifesta pela doçura e a afabilidade. Perfeito? Então vamos lá. Em que consiste a afabilidade e a doçura? São atitudes pelas quais a criatura manifesta exteriormente a benevolência para com seus semelhantes. A benevolência, por sua vez, denota a extensão do sentimento de amor ao próximo que essa criatura possui. Perfeito? Quer dizer, então, que toda criatura afável e doce é benevolente e ama o próximo? Não. A pessoa ali, né? Não. Muitas vezes essas atitudes não passam de aparência que, cedo ou tarde, são desmascaradas pelo verdadeiro caráter do indivíduo que vem à tona.
Então é só você observar. Nós não podemos ser precipitados para fazer uma análise de alguma coisa. Você tem que observar, você tem que dar tempo, paciência é amor em ação. Nós temos que ter paciência, porque a postura da pessoa ela vai se externar o que ela é realmente com o tempo. Tem umas que, né, igual a situação de, às vezes a gente vê muitos casamentos atuais, a pessoa casa hoje, descasa daqui 1 mês, 2 meses, descasa, pela situação que está o tempo todo nas redes sociais, o convite ao chulo e ao grosseiro, vem o carnaval, vai cada um para um lado, as coisas estão muito complicadas. As pessoas não têm, né, essa estrutura moral e espiritual, as pessoas estão jogadas de corpo nas coisas materiais. Então acontecem essas situações, infelizmente, os lares, é muito triste, um lar quando se desfaz, é muito triste, mas, não é, tem as leis da sociedade, né, tem divórcio, tem para poder corrigir aquela situação, porque senão eles podem entrar em vias de fato, a lei de Deus vai ser, né, subjugada, pode entrar em questão de agressão, pode até haver situações difíceis, muito difíceis, até de vidas ceifadas. A gente vê isso toda hora. Eu não vejo mais, muito tempo que eu não tenho visto televisão. Mas é isso, é falta de quê? Né? É o que está aqui, ó, o verdadeiro caráter do indivíduo vem à tona. Então a pessoa às vezes, principalmente o jogador, nada contra o jogador de futebol, às vezes a pessoa casa num dia, depois de uma semana não está mais casado. Essa estrutura moral e espiritual. A família é a célula máter da humanidade. A família não pode desintegrar. Estudando o Evangelho você vai entender isso com muita clareza. Nós temos que valorizar a família, a responsabilidade nossa diante dos filhos de Deus que entregou sobre nossa responsabilidade, que são os nossos filhos, são os nossos netos, guiar eles no caminho do bem. Perfeito? Então a gente precisa prestar atenção. O que está feito, não dá para voltar atrás. Chico Xavier falou. O que nós fizemos, a gente deve, o que foi feito, não adianta. A gente deve mudar hoje, porque somos hoje o que éramos ontem, seremos amanhã o que somos hoje. Essa é a postura. Então, às vezes a pessoa fala assim, chega no Espiritismo, mas... Não, minha cabeça está muito tumultuada. Às vezes a pessoa fica preocupada com um compromisso que realmente é um compromisso com o Senhor Jesus. Se a gente está aqui, há quantos anos já a gente está aqui? Aliás, deve ter um ano, né? Um ano e pouco, desde o início do Covid, que a gente está fazendo esse trabalho. Esse trabalho surgiu pelo Covid, esse trabalho online do Centro Espírita Caminho da Luz. Perfeito? Mandar outro alô aqui, ó. Vou acenar aqui para Cristina, eu acho que é Cristina Duarte. Isso aí, no Instagram. E a todos que entraram, depois a gente vai fazer uma leitura do nome, vamos dar um ok aí. Perfeito? Então a gente não deve ter medo do nosso mundo de sombras. A gente, quando surge uma adversidade à nossa frente, a gente deve olhar aquela adversidade e saber que nós temos condições de vencer aquela adversidade. O que o Senhor Jesus falou? A gente nega o Senhor Jesus o tempo todo, que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Nós temos tudo na medida certa. Aí a pessoa parece meia dúzia de entrever na vida dele, ele quer deixar a vida. Não, esquece da uma de Deus. Deus nos deu a vida, somente Ele pode nos tirar. Perfeito? E outra coisa, a vida não, né? No corpo material, porque a gente não morre, ninguém morre. A gente continua, o Senhor Jesus mostrou para nós. Perfeito? Nós precisamos ter essa noção, que a gente não morre, os nossos amores estão sempre, está todo mundo junto, seja aqui na terra, seja na parte espiritual, no campo físico, na parte espiritual, a gente vai estar sempre junto. Temos que vamos buscar em Senhor Jesus, Ele mostrou para nós a nossa imortalidade. Quando a gente ressuscita na parte espiritual, quando a gente deixa o corpo físico, a gente continua. A gente encontra, recentemente aconteceu conosco, uma situação de nós termos acesso à nossa vida passada e pessoas de nossa comunidade foram lá atrás, pessoas de grupo familiar nosso. É assim que funciona. Mas hoje cada um está na sua postura, cada um está no seu lugar, na sociedade, e a gente tem que respeitar. Perfeito? Muito bem. Continuando aqui.
a cortesia estaria nessa linha de raciocínio, né? A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades, é perfeito? De bondade, afabilidade e doçura, mas às vezes a pessoa não é assim. Então, como diz o Senhor Jesus, né? É pela obra que se conhece o cristão, perfeito? A cortesia estaria nessa linha de raciocínio? Sim, embora seja ela um primeiro passo direcionado ao bom relacionamento entre as pessoas. Pode consistir em atitude visando a obtenção de vantagens e satisfação de interesses outros que não os de doação desinteressada. Então, fazer a gente trabalhar no campo do bem, fazer desinteressado, a gente esquecer. Às vezes alguns companheiros nos cobram, né? Uma cesta básica, fulano pode beber, pode vender. Estou fazendo a minha parte, mas isso, graças a Deus, não acontece, porque aqui na nossa casa, as nossas, o que a nossa cesta básica vai para as crianças para ajudar a reforçar a alimentação delas, para elas terem ganhos no colégio. E isso dá um alívio um pouco para os pais. A situação está tão difícil, está difícil para todo mundo. Perfeito? Então, e outra coisa, a gente consegue amealhar aqui 10 cestas. Né? Tem uma situação que tem acontecido em Volta Grande, a pessoa me falaram, né, que passa falando que está recolhendo o quilo daqui da nossa casa. Antônio Carlos Jacinto que passa, que eu tenho cadastrado as pessoas comigo, eu ligo para as pessoas e vou pegar. Tá? O Centro Espírita Caminho da Luz de Volta Grande. E a gente consegue amealhar por mês umas 8, 9 ou 10 cestas básicas. A gente faz o rodízio, nós temos 80 mães, mais de as crianças que vêm aqui. Tá? E outra coisa, ainda tem que sobrar ainda para pessoas que estão doentes na sociedade. A pessoa está ali, está afastada do trabalho e não tem aí a gente está junto, perfeito, para amenizar aquela dor. Então é importante nós termos essa noção. Então eu vou entrar em contato com todos que estão na minha listinha, pelo Zap, eu tenho o Zap de todo mundo e essa semana vou providenciar, porque a gente tem andado meio atarefado, a gente não pode, né? Porque a aulinha não começou, então a gente estava ainda a gente ia começar agora, veio a Covid, vamos começar em abril, né? E também a organização do grupo de estudos espíritos Dr. Bezerra de Menezes, lá na Vila Santa Elisa em Trimonte, está nos absorvendo, mas já está entrando tudo na normalidade, graças a Deus, né? Porque precisamos encontrar um local, fazer uma sede, fazer o estudo, isso aí demanda um pouquinho de a gente, né? Exige tempo, mas já está tudo sendo equilibrado, graças a Deus. Papai do Céu está mandando os trabalhadores, a ajuda dos companheiros, isso é muito importante, perfeito? Então, desinteressado, a gente tem que fazer desinteressado. Se você entregou a pessoa, é da pessoa, aí é a consciência dela com Deus. Se ele não acertar agora, ele vai acertar depois. O pessoal pensa que bula, a lei dos homens dá para bular, mas a de Deus não. Quer dizer que as palavras não valem, né? Então, quantos há cuja fingida bonomia, né, a bondade, não passa de máscara exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores, né, da cortesia, está dizendo. Então, quer dizer que as palavras não valem? Não é bem assim. As palavras têm o seu valor desde que ditas de coração e acompanhadas de gestos que as justifiquem, principalmente de atitudes de auxílio ao próximo. Então, gestos que justifiquem, principalmente de atitudes que auxiliam o próximo. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. Como agir com as pessoas que fingem bondade? Reconhecendo pessoas assim, usemos de compreensão e bondade para com elas, perdoando-as e auxiliando-as através do bom exemplo que possamos oferecer, a se compenetrarem do erro que cometem. Então é assim que a gente vai agir com aquele que está agindo diferente da gente, que a gente está se esforçando para agir de acordo com a lei de Deus. Vamos ler de novo, que é importante, porque veja bem, ele está vivendo aquele momento, ele vai mudar, né? Nós tivemos o nosso momento na juventude, a gente estava aí na vida fútil. Hoje a gente está aqui, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, esse mundo não tem mais jeito. Não, tem jeito sim, tem jeito, né? Tem jeito.
E hoje a gente está aqui, graças a Deus. Perfeito? Não saindo da vida fútil. Buscar uma vida altruísta, leia um bom livro, né? Tem tanta coisa boa, importante, do que ficar fazendo coisa jocosa, falar mal dos outros, entrar em fofoca, né? A fofoca também é um vício muito sério, que as pessoas precisam se compenetrar dessa realidade. Vou acenar aqui para eu ter uma outra pessoa entrando aqui no Instagram. Perfeito? Então, reconhecendo pessoas assim, usemos de compreensão. Quem não vai ter dentro do lar uma pessoa dentro dessa situação? Quem está longe dessa situação? Nenhum de nós. Então, reconhecendo pessoas assim, usemos da compreensão e bondade para com elas, perdoando-as e auxiliando-as através do bom exemplo que possamos oferecer, a se compenetrarem do erro que cometem. O Senhor Jesus ensinou, ele não deixou nada escrito, ensinou pelo exemplo. E o que ele está conclamando a gente aqui? Ensinar pelo exemplo. Papai e mamãe, seja exemplo para seu filho. Senão amanhã você vai ser visitado pela dor. Hoje eu já vi isso acontecer. Filho falando com o pai: hoje eu estou nas drogas, porque o Senhor deixou. Pense bem, olha a responsabilidade. Você vê uma pessoa querida de seu coração no descaminho. Mas hoje está pai envolvido em droga, está filho com 10, 11 anos, está filho envolvido em droga, está à vontade, está para a rua, não tem horário para chegar em casa, o pai e a mãe não sabem com quem está andando. Então a gente tem que estar mais atento, para não ser visitado pela dor. A dor hoje, ela passa lá do outro lado da calçada. A gente continuar distraído, não ligar para ela pula para a nossa calçada. Se a gente continuar distraído, ela entra para dentro da nossa casa. É assim que funciona. Perfeito? Nós vamos encerrando o nosso evangelho por aqui de hoje, mas nós vamos fazer a nossa prece, nós estamos com a água aqui para o Alex, nosso irmão que está aqui hoje, ele está filmando para a página VG, e nós estamos aqui com o Instagram do Centro Espírita Caminho da Luz, nós estamos aqui com o Instagram do Facebook, e essa aqui para nós. Nós vamos fazer a nossa prece agora. Busque a sua água se ainda não pegou, para a gente começar a nossa prece, ok? Senhor Jesus, estamos finalizando o nosso estudo do Teu Evangelho de Amor e Luz, o nosso culto no lar. Queremos agradecer a todas as pessoas que entraram na página do Facebook do Centro Espírita Caminho da Luz, no Instagram do Centro Espírita Caminho da Luz, e hoje estamos aqui com o nosso irmão Alex, da página VG, que está disponibilizando também esse áudio. Por que essa live? Porque é importante nós disseminarmos, Senhor Jesus, o Teu Evangelho para os corações, para amenizar a dor. Estamos no mundo de provas e expiações, precisamos nos compenetrar de que temos trevas, mas somos luz. Começar um tempo novo, um tempo de luta, como o Senhor diz: quem quiser vir após mim, que tome a sua cruz e segue. Então nós temos que assumir as nossas responsabilidades diante da lei, quando a dor vier nos visitar, estarmos fortalecidos e entendendo com a nossa fé que nós podemos vencer esse momento adverso. Quantas mães neste momento, Senhor Jesus, queremos pedir pela nossa irmã Dona Rosa, em Padre, que o filho de 17 anos retornou à parte espiritual através de um acidente. Pedir
pela nossa irmã Célia Tojal, no Rio de Janeiro, que teve recentemente primeiro o esposo, há poucos dias o filho e o netinho desencarnaram. É preciso compreensão, entender que nós estaremos sempre juntos, seja aqui no campo físico, seja na parte espiritual, e buscar no Senhor a nossa imortalidade. O Senhor mostrou para nós a nossa imortalidade. Estaremos sempre juntos. Nossos amores não foram para sempre, estão logo ali. Queremos agradecer por tudo, Senhor Jesus, todos que estão conectados, que colocaram suas águas, que possam ser fluidificadas pela falange do Dr. Bezerra de Menezes. E para todo esse trabalho, Senhor Jesus, rogamos a assistência da Excelsa Maria, Mãe Santíssima, de seu tutelado, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, dos mentores de nossa casa, de nosso anjo guardião, de nossos guias protetores. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor Deus, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Oferecemos esta prece, nosso irmão, no Senhor Jesus, para o nosso irmão, Senhor Almeida, desejando a ele um pronto restabelecimento. E pedimos assim a autorização do Senhor para encerrarmos a nossa live, o nosso estudo e a nossa prece. Que a tua paz permaneça em todos os corações, que assim seja. Graças a Deus. Quero agradecer a todos e já convidar para a semana que vem. Estaremos juntos aqui, se Deus assim o permitir. Ok? Fiquem com Deus e excelente final de semana. Muita paz.